Vamos lá. Deixa eu só abrir tudo aqui. Amém. Então, pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma escola do Reino. Quero agradecer a cada irmão que separou esse tempo para crescer na presença de Deus. Cada um de vocês que está aqui. Amém. Gente chegando aqui. E o nosso objetivo aqui com essa escola é a gente ser transformado pelo Espírito Santo. E todos nós que estamos aqui, aí a igreja também, todos em volta de nós, possam também receber, né, dessa porção que o Senhor está entregando aqui na escola do reino. Amém? Eu creio que é algo muito poderoso que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Para você que puder, querido, anote aí, amém? Pega um caderno para você fazer algumas anotações. E toda dúvida que você tiver depois, após essa aula, você pode estar me procurando, tá bom? Vou responder todas as dúvidas de vocês. Pode me chamar no privado depois, para a gente não estender muito hoje aqui. Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o caráter, falamos sobre caráter e sobre, o que lembra aí? Caráter e ética. Né? A gente aprendeu que Deus não procura apenas pessoas que são talentosas, mas pessoas cujo caráter seja parecido com o de Cristo. Né? Porque é o caráter que vai sustentar tudo aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Então, nós aprendemos, falamos sobre o caráter, né? Sobre a ética, né? Qual que é o caráter que agrada a Deus, né? A ética do cristão. E nos últimos domingos também nós temos falado aí que onde o rei governa, o reino se manifesta. Nós aprendemos também que Jesus nos chamou para que a gente, nós falamos também, né, sobre algo que o Senhor tem derramado na igreja. Então o pastor Ismael brincou aí com o shake, né, que é o Senhor, né, chamando a gente para que a gente possa se mover, né, se mover, para a gente deixar essa vida cristã passiva e caminharmos em direção a um propósito, ao propósito de Deus para nós, né? Que é a gente apresentar Jesus para as pessoas, conhecer a Deus, conhecer Jesus, né? Amar pessoas. E nós falamos também que o reino também ele é liberado através da compaixão, né? Que nós carregamos também uma autoridade, que o Senhor nos deu uma autoridade, né? Que todo cristão ele carrega uma autoridade que foi otorgada por Deus. Então, se você é cristão, querido, né? Você carrega essa autoridade. Né? O Senhor nos deu essa autoridade de pisar em serpentes e escorpiões, a cabeça do inimigo, amém? Nós temos isso, nós carregamos essa autoridade sobre a terra, né? Falamos sobre isso, falamos também que no último domingo a pastora trouxe uma palavra que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ele habita em nós, e se o Espírito Santo ele habita em nós, então nós podemos fazer uma pergunta, né? Como, como que ele fala? Né? Como que o Espírito Santo fala com a gente? Ou será que Deus ainda fala? Será que Deus continua revelando o seu coração? Né? O que significa ser uma igreja profética? O que significa andar no profético? Né? Que eu vejo assim, muita confusão, as pessoas têm muita confusão sobre esse assunto. Né? Talvez alguém está participando aqui hoje, está chegando agora na igreja e nunca tinha ouvido esse assunto. Ou talvez você esteja na igreja há um bom tempo, ouvindo falar sobre profecia, mas de repente você viveu muitas experiências ruins. E queria falar que o que nós estamos aprendendo hoje aqui não é uma técnica, tá bom? Mas nós estamos aqui para estudar e para conhecer melhor o coração de Deus, né? O coração do nosso Pai.
O objetivo dessa aula aqui não é você sair hoje dessa aula falando, olha, agora eu sei profetizar, tá? Mas é você sair daqui hoje falando, olha, agora eu quero ouvir mais a voz de Jesus. Amém? Essa é o principal propósito nosso, né? Ouvir Jesus, aprender de Jesus, conhecer, ter intimidade com Deus. Então, uma igreja profética não é uma igreja cheia de pessoas tentando falar por Deus, bem? Mas é uma igreja profética, uma igreja que aprendeu primeiro a ouvir a Deus. Então, quando algumas pessoas escutam a palavra profético, de repente ela pode imaginar que é algo assim, alguém gritando, falando alto, algum tipo de manifestação, algo sobrenatural. É sobrenatural, né? Mas não é a definição, sabe? A definição bíblica. Uma igreja profética é uma igreja que vive sensível à direção do Espírito Santo. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. É uma igreja que vive sensível à voz, à direção do Espírito Santo. É uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que ama Jesus, é uma igreja que ama pessoas. Então, né, consegue reconhecer quando Deus está falando. Porque ela ama Jesus, porque ela ama pessoas, porque ela ama a palavra. O profético nunca pode ser separado da pessoa de Cristo. O profético sempre estará apontando para Jesus, para Deus. Isso que lá em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Então, essa promessa não foi feita apenas para os profetas, meio de ofício, mas ela foi feita para todo discípulo de Jesus, para todos aqueles que seguem a Jesus, amém? Ouvem a voz. A gente está conseguindo entrar. Ah, sim. Falta na permissão aqui. Obrigado por avisar. E acabou de falar que não foi aceita. Acho que eu acabei de aceitar ela. Bom, deixa eu voltar aqui. Se alguém puder, manda no grupo lá da dança para Bia entrar de novo. Não sei se ela já entrou. Então, voltando aqui, né? Então, Jesus fala que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Né? Quem são as ovelhas? Os discípulos, os que seguem a Jesus, os que amam a Jesus, que amam sua palavra. Isso muda completamente a maneira de a gente enxergar o reino. E Deus não quer apenas falar com alguns, mas o Senhor deseja ter um relacionamento com todos os seus filhos. Todos, sem exceção. Então, muitas pessoas, né, elas têm medo do profético, hoje em dia. Estava ouvindo um amigo meu aqui, estava compartilhando comigo, que ele foi ministrar na Bolívia, e quando ele começou a falar sobre profecia lá, assim, as pessoas, tipo, virou um climão dentro da igreja. Né? Por quê? Porque, infelizmente, houve muitos líderes lá, há muitos líderes por aqui também, que utilizam o dom profético para controlar pessoas. Ao invés de elas servir, elas querem dominar. Ao invés de ela encorajar, intimidar. Então, o dom profético, ele sempre está apontando para Jesus, sempre está, nós precisamos sempre usá-lo para quê? Para aproximar aquela pessoa de Jesus. E muitos estão usando o dom profético para aproximar pessoas delas mesmas, né? Por exemplo, posso que alguns de vocês já devem ter escutado algumas frases tipo assim, olha, Deus mandou você fazer isso. Se você não obedecer a essa palavra, Deus vai pesar a mão sobre você. Olha, Deus me mostrou com quem você vai casar. Deus disse que você tem que mudar de cidade. Ninguém precisa responder, mas eu tenho certeza que alguns aqui já chegaram a ver esse tipo de profecia.
Então, isso, infelizmente, aconteceu, né, em muitos lugares, e machucou muita gente. Começou a querer seguir profecias, em vez de seguir a Jesus. Então, algo muito importante aqui. Então, você usa do dom, ele não cancela, anula o propósito daquele dom. Ah, ele falou que já recebeu uma de cada. Eu também recebi, só não recebi do de casar. Mas, por exemplo, se alguém dirige um carro, né, imagina alguém dirigindo um carro de forma irresponsável, não quer dizer que aquele carro é ruim, correto? Se alguém ele ganha dinheiro, mas ele é um mau administrador do dinheiro dele. Isso não quer dizer que o dinheiro é algo ruim, né? O ruim é a pessoa que está administrando. Da mesma forma, o mau uso do profético, ele não significa que Deus deixou de falar. Deus continua falando. Então, o que significa? O que eu estou querendo falar aqui? Que a gente precisa aprender o modelo bíblico da profecia. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui na escola do reino. Né? Hoje é só uma aula para a gente dar um início, né, sobre esse assunto. É um vasto assunto, tem muita coisa legal, muita coisa assim, maravilhosa, né, para a gente aprender juntos, né? E a gente está aqui para aprender o modelo de Jesus, viver aquilo que a palavra nos ensina. Lá em 1 Coríntios 14, 13, tem uma palavra que todos nós também devemos guardar no nosso coração. Ela diz assim, ó, 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha aqui, ó, Paulo, ele resume aqui o propósito da profecia em 3 palavras: edificação, exortação e consolação. Ou seja, então, a profecia no Novo Testamento, ela vem para construir pessoas. Ela não existe para controlar pessoas, para humilhar, para expor o pecado das pessoas publicamente, para manipular as decisões das pessoas. Mas ela vem para quê? Para construir, para fortalecer a nossa fé, para levar a pessoa até Cristo. Então, edificar, né? Construir. É igual um pedreiro levantando uma casa, né? Quando Deus fala, ele vai lá e constrói, edificando. Então, exortar aqui não é dar bronca, não é você ser um estúpido, não é você ameaçar por uma pessoa na parede, né, através de uma profecia. Não, esse exortar aqui, ele vem de encorajar, de fortalecer, de chamar a pessoa para mais perto. E depois termina com consolar. Amém? Quando você sempre exorta, depois vem com consolo. É o quê? Para trazer paz, para dar direção. Então, antes mesmo de aprendermos como Deus fala, precisamos entender por que ele fala. Porque o coração do pai sempre deseja o quê? Aproximar os seus filhos e nunca afastá-los. Não é? Quais pessoas que receberam profecias e creram naquela profecia assim que acabaram com a vida dela, né? Porque não tiveram aí um discernimento, mas hoje você vai aprender sobre isso, tá? Você vai aprender como que você tem que receber uma profecia também. Bom, então, isso que eu estou falando aqui, né, a gente entender, né, por que Deus está falando, justamente aqui é para a gente edificar, exortar e consolar, é algo que está alinhado com a visão da nossa igreja. Amém? A visão da nossa igreja é essa, querido. Poder subir no altar da nossa igreja e pregar algo que não esteja alinhado com isso não é a visão da nossa igreja. Tá bom? Então, onde o rei governa, o reino ele vai se manifestar. Se o rei governa a sua casa, com certeza o seu coração está cheio de amor. E você vai conseguir ouvir a voz do nosso bom pastor, do nosso Jesus. Então, bom, até aqui a gente está entendendo o que é o propósito da profecia. Também que é você
trazer o coração de Deus às pessoas. Edificar, encorajar e consolar. Mas aí vem uma outra pergunta. Será que Deus fala apenas com algumas pessoas? Somente com alguns ungidos? Podem ser usados por Deus? Será que apenas aqueles que estão no púlpito podem ser usados e ouvir a voz de Deus? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é muito clara, ela fala não. Amém? A Bíblia não fala que somente o pastor, o profeta, o evangelista, o mestre, o apóstolo que ouve a voz de Deus. Não. A Bíblia fala que é para todos. É o que eu desejo de Deus. Sempre foi derramar o seu espírito sobre todo o seu povo. Desde o Antigo Testamento, Deus já revelava esse plano. Joel, né, ele profetizou que chegaria um tempo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Pedro declara que essa promessa começou a se cumprir no dia de Pentecostes. Está lá em Atos 2:17, que diz: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então, olha que coisa linda. Ele não diz aqui que é somente um ou outro, mas ele diz toda a carne. Filho, filha, jovens, velhos, homens, mulheres. O Espírito Santo então foi derramado sobre toda a igreja. Então isso aí muda tudo. Na antiga aliança, poucas pessoas eram capacitadas para determinadas funções. Mas na nova aliança, o Espírito Santo habita em cada discípulo de Cristo. Tem algum discípulo de Cristo aí? Manda um coraçãozinho aí. Você é um discípulo de Cristo. Por isso que Paulo escreve ali em primeira... Olha aí, tem um discípulo de Cristo aqui. Glória a Deus, Dani, pela sua vida. Lá em 1 Coríntios 14:1, diz assim, olha que forte essa palavra aqui. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. O Paulo, ele não está escrevendo aqui somente para líder, mas ele está escrevendo para toda a igreja de Corinto. Ele está incentivando a igreja a desejar esse dom. Mas olha a ordem, né, que tem esse versículo. Antes dele falar dos dons, ele coloca aqui, segundo o amor. O amor, ele vem antes do dom. Lá em 1 Coríntios 14:31, olha o que fala aqui. Será que todos podem profetizar? 1 Coríntios 14:31. Porque todos podereis profetizar, um por um, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha que versículo forte. Todos podereis profetizar. Então, todos nós que estamos aqui nessa sala agora, podemos profetizar. Paulo aqui não está dizendo que todos serão profetas, mas ele diz que todos podem profetizar. Né? Tem uma diferença aqui. Na Bíblia nós encontramos pessoas que são chamadas para o ministério de profeta, mas também nós encontramos o dom profético sendo distribuído pelo Espírito Santo à igreja. Todos podem ser usados pelo Espírito Santo para profetizar, para encorajar alguém. Amém? Então, se de repente você está aqui e está falando, mas pastor, o que o senhor está falando aí de profetizar? Isso tem nada a ver comigo. Não, querido, isso é para você também. O senhor diz aqui para você, deixa eu ver aqui, profetizar. Todos podem profetizar. Ah, mas agora eu sou um profeta? Não, querido. Somos discípulos de Jesus. Desejam ouvir a voz de Deus. Então, é o Espírito Santo que distribui os dons conforme a sua vontade. O problema é que há pessoas que começaram a amar mais o dom do que o doador. Há pessoas que passam, né? A gente conhece muitas pessoas assim, elas passam a buscar somente experiência. Então, que você não seja uma pessoa que venha ao Cristo Rei atrás de uma experiência. Né? De repente, se você é de outra igreja, está aqui, você não vai na igreja somente por causa de uma experiência. Né? Há pessoas que só vão na igreja atrás de revelação.
vão querer buscar uma palavra, alguém revela uma palavra para ela, e elas deixam de buscar o principal, que é Jesus. Por isso que Paulo coloca um capítulo inteiro entre os capítulos 12 e 14, né? Quando ele fala sobre os dons e tal, mas no meio ele fala sobre o capítulo do amor. É, 1 Coríntios 13, capítulo 13. E não é coincidência. O primeiro ele fala dos dons, depois fala do amor, depois volta a falar dos dons. É como se ele estivesse falando assim, ó, vocês nunca poderão separar uma coisa da outra. Não tem como você separar o amor, amém? O amor a Deus, a Jesus, o amor às pessoas, da profecia. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, 2 fala, e ainda que tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, olha aqui, e não tivesse amor, olha o que fala agora, nada seria. Nada seria. O Senhor não disse que seria só um pouquinho, ele disse nada seria. Então, se você não tem o amor, nada seria. Que nem você, imagina, eu vou tocar guitarra na igreja, amém, começa ali a louvar a Deus ali, ou vou levar uma palavra, né, para a igreja, e uma palavra abençoada, mas, assim, no meu dia a dia, durante a semana, eu sou uma pessoa totalmente contrária ao que eu preguei, ou manifestar que, né, porque há pessoas que manifestam, né, parece manifestar o Espírito Santo, mas por dentro é como essa palavra. Se não tiver amor, é nada. Entende? Eu manifesto Deus dentro da igreja, mas lá fora eu trato mal as pessoas. Né? Eu não sou luz para as pessoas, eu não levo amor, esse amor de Deus para as pessoas, para o meu cônjuge, para os meus amigos, para o meu trabalho, a escola do meu filho. Eu vou lá na escola do meu filho e armo um barraco lá, em vez de ir lá e as pessoas falam, olha, esse cara aí é usado por Deus, esse cara tem algo diferente. As pessoas se procurarem para pedir uma oração e a gente entender, ver as coisas com o olhar de Jesus, né? Porque quando a gente passa a ver as coisas com o olhar de Jesus, muda, a perspectiva muda. A gente começa a parar um pouco de ser tão acusador. Então, assim, a gente está vivendo, e isso confronta muito, né, a nossa geração, porque acho que Coríntios 13:1 fala que nós não temos amor, nós somos que nem um sino, barulho de um sino. Imagina alguém batendo um sino do lado do seu ouvido. Um barulho só, né? É uma manifestação ali de barulho, mas não tem amor, não é nada. A palavra diz que é nada, nada seria. E a gente vive dias em que muitas pessoas ficam impressionadas com pessoas que revelam nome, pessoas que dão datas, dão detalhes. Está apontando para Jesus? Está edificando? Está consolando? Então Deus, ele continua olhando primeiro para o coração. O reino, ele não vai crescer por causa da plataforma ou através da exibição do dom. Ele vai crescer por causa do amor. E é isso que nós estamos falando aqui. Precisamos amar, derramar esse amor, ser cheio do amor de Deus, e derramar isso aonde a gente estiver. A pessoa, às vezes, ela é uma pessoa muito boa, abençoadora, aonde ela vai, mas dentro da casa dela, ela não trata bem o cônjuge, não trata bem os filhos, ou o filho não trata bem os pais. É como o barulho de um sino. Então, o objetivo do profético não é mostrar quanto eu ouço Deus, como que eu sou usado por Deus, mas é revelar quanto que Deus ama as pessoas. Então, nós precisamos, né, entender isso para que a gente possa se posicionar.
A gente deixa de querer ficar impressionando e a gente passa a servir. Tem pessoas que vivem correndo atrás de profecia, querido. Olha, isso aí. Já teve gente assim que veio da nossa igreja só atrás de profecia e não conseguiu ficar. A pessoa fica preocupada, vai ter um congresso, lá vão elas. Vai ter um pregador famoso, lá vão elas. Aí recebe uma palavra lá, anota, depois procura outra, anota, fica anotando no seu caderninho todas as revelações que vai recebendo, todas as promessas, fica marcando, desesperado, e ficam dependentes da próxima revelação, mas o principal, né? Bom, primeiro que Deus planejou isso, mas o principal, o centro da vida da cristã não é a profecia, é Jesus, Cristo. A profecia é uma ferramenta. Jesus é a nossa vida. A gente não, a gente, né, quando formos profetizar, a gente não pode inverter as ordens. Deus não quer filhos que são dependentes de palavras de ser humano, mas Ele quer aqueles que caminham junto com Ele, diariamente. A profecia é que nem se tivesse uma placa, entendeu? E ela aponta a direção, mas quem vai conduzir a gente até essa direção, essa caminhada, é o Espírito Santo. Por isso que uma palavra profética, ela não vai substituir uma oração, né? Uma leitura da Bíblia, a comunhão sua com Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo. Então, muitas vezes a profecia, ela confirma aquilo que Deus já falou no seu coração. Como que a gente deve receber uma profecia? E tem outro fundamento muito importante que você precisa aprender para se proteger, amém? E para começar a ter discernimento espiritual, igreja. Como que eu recebo uma profecia quando alguém vem e faz uma profecia para mim? 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21. Ela ensina o quê? Que equilíbrio. Olha o que fala aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Rejeitar, né, uma profecia, mas o Senhor diz aqui, examinai, né? Teste essa profecia aí. Analisa ela, julga com cuidado. Será que veio de Deus mesmo? Faz sentido o que eu acabei de ouvir? Não sai agarrando aquilo, achando que a sua vida é aquilo que. Mas o Senhor diz, retenha o bem. Ou tem algo ali que realmente faz sentido? Eu guardo. Paulo aqui ele não diz despreze. Ele também não diz aceite tudo. E examinem. Isso é uma igreja madura. Ela honra os dons do Espírito, mas também honra a palavra de Deus. Como que eu vou examinar? Isso está de acordo com as Escrituras? Isso aqui está revelando o caráter de Jesus? Isso produz paz, me aproxima mais de Deus? Está edificando? Está encorajando? Está lá como está em 1 Coríntios 14, 3. Se sim, você guarda essa palavra, querido. Se não, simplesmente deixa de lado. Eu sempre, e outra, sem condenar quem falou, porque Deus fala para a gente não condenar, não julgar o profeta, mas a profecia, examinar. Amém? Isso também traz um descanso para quem está aprendendo. Porque ninguém precisa sentir que deve acertar tudo para ser usado por Deus. Então, agora nós entendemos aqui que Deus continua falando, que toda palavra deve ser examinada. E algo muito importante também. Toda pessoa que recebe uma revelação,
nem toda pessoa que recebe uma revelação, ela sabe já automaticamente o que ela significa. Isso aqui é muito legal. Então, a revelação é apenas o começo. Ela precisa passar por alguns filtros antes de ser compartilhada. Tem uma revelação, mas ela vai passar por alguns filtros. Então, por exemplo, a revelação é simplesmente aquilo que Deus mostra. Você teve uma revelação. Então, por exemplo, pode ser uma imagem, deu uma imagem na sua mente, você olhou para alguma imagem na rua e, sabe, você teve uma revelação ali de Deus ali, não sei. Pode ser uma palavra, um versículo, pode ser um sentimento, você sentiu algo ali, um sonho, uma impressão, né? É uma informação que Deus colocou diante de você. Tipo assim, você está orando por alguém e vem no seu coração a imagem de uma árvore muito grande. Pronto. Isso é uma revelação. Você teve uma revelação. Mas o que essa árvore quer dizer? Você não sabe. Deus só mostrou, trouxe a revelação para você. Você recebeu uma imagem. Outro exemplo, você sente muito forte a palavra esperança. Mas ainda você não sabe o motivo. Apenas percebe que aquela palavra não serve na sua mente. Veio na sua mente, esperança. Então Deus, nem sempre ele vai falar com uma frase completa. Às vezes ele vai entregar só umas pecinhas. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender, para profetizar. Que é a revelação. O Senhor vai trazer uma revelação para você. Você tem que entender o que é a revelação. O segundo filtro é a interpretação. Né? Depois da revelação vem a interpretação. Então aqui entra o que é algo que é da nossa responsabilidade. A gente vai perguntar ao Espírito Santo, o que isso significa? E é exatamente aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma mesma revelação, ela pode ter interpretações diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vê uma porta fechada. Uma pessoa pode olhar, pode interpretar que Deus fechou uma oportunidade. A outra pode interpretar que Deus está protegendo aquela pessoa de algo. E outra pode entender que ainda não chegou o seu tempo. Percebe? Então, a revelação foi a mesma, mas a interpretação mudou. E é por isso que toda interpretação deve passar por esses três filtros. Quais? Está de acordo com a palavra? Revela o caráter de Jesus? Traz edificação? Está me edificando? Está me trazendo para Deus? Por isso que a gente não pode interpretar uma revelação por emoção. Porque a nossa referência continua sendo o coração de Deus, as Escrituras. E depois, né, vem a aplicação. Como que eu vou compartilhar isso com alguém? De repente, você está lá no culto, ou está na sua casa, ou com a sua família, ou com algum familiar, e vem algo para você falar para aquela pessoa. Qual que seria a maneira correta? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você sente que Deus quer encorajar alguém e essa pessoa está desanimada. Aí você está ali na oração, você sente isso. Aí você pode chegar para essa pessoa e dizer assim: bom, Deus me mostrou que você perdeu sua fé. Ou você pode dizer assim: irmão, enquanto eu orava, senti muito forte que Deus quer renovar as suas forças. Continue firme. O Senhor não abandonou você. Entendeu a diferença? A segunda maneira, ela comunica o quê? O coração de Deus. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14:3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Glória a Deus por essa palavra. Então, essa passagem em 1 Coríntios 14:3, ela tem que ser um filtro de toda palavra profética. Edifica, que eu vou falar. Encoraja, que eu estou falando. Está consolando? Se a resposta for não, talvez seja melhor você continuar orando antes de falar. Talvez não seja a hora de falar. Como que Deus normalmente fala? Né? As pessoas imaginam que Deus vai chegar com uma voz muito alta, estrondosa. Vai chegar lá, oi, Ismael. Né? Mas o Senhor ele fala de maneiras muito simples. Ele pode também chegar e falar dessa maneira, mas o Senhor
Geralmente ele fala de maneira simples, através das escrituras, né? Quanto mais você conhece a palavra, mais você reconhece a voz do Senhor. Quando Deus falou com você. Quando Satanás ele vem ali confrontar Jesus no deserto, Jesus responde para ele como? Olha, você está falando isso, mas não, está escrito, mas a palavra diz outra coisa. Quem ama ouvir a Deus também ama estudar a palavra. Então, às vezes, durante uma oração, um pensamento insiste em voltar, ele permanece, está orando e fica vindo um pensamento. Aí você continua orando e o pensamento continua ali. Pode ser que o Espírito Santo está chamando a sua atenção, tá querendo te passar algo. Mas também não significa que isso aí você deve sair falando imediatamente para a pessoa. Precisa continuar ouvindo. Através de imagens, né? Eu trouxe isso para a igreja. Algumas pessoas vão ter alguma imagem muito clara, assim. Então, o professor Ismael às vezes pinta o quadro, né? Deus traz uma revelação para ele. Agora, quantas pessoas passam, olham aquele quadro e tem uma interpretação diferente? O Espírito Santo está falando com todo mundo. Então, o Senhor também se manifesta através das imagens. E isso acontece também diversas vezes na Bíblia. Deus utiliza figuras para comunicar verdades espirituais. Então, a imagem também é uma revelação, mas precisa de uma interpretação. Impressões. Às vezes você sente um desejo muito forte de falar com alguém, do nada. Uma compaixão em comum por determinada pessoa. Vem alguém assim, sabe? Se ela está no caixa do supermercado, aí você olha para aquela pessoa, ou né, colocando gasolina ali, no frentista vem, e Deus fala, olha para essa pessoa. E você olha para aquela pessoa, você sente um amor ali, uma compaixão que você não sabe explicar. Não vem de você, é o Espírito Santo ali, fazendo ali, né, uma revelação para você. Orar ali e profetizar sobre aquela vida. Então, às vezes, o Espírito Santo ele vai trazer somente uma direção. Deus fala também, profeticamente, através de sonhos, né? Deus fala através de sonhos, querido. José, né, na Bíblia, Daniel, José, que é o pai adotivo de Jesus, Pedro, todos, Deus falava através de sonhos, Deus se revelava através de sonhos. Então, assim, eu, geralmente, quando eu sonho com algo, e eu não esqueço mais aquele sonho, fica martelando na cabeça, eu tenho um entendimento que Deus quer falar algo comigo. E daí, às vezes, eu tenho a interpretação, e quando eu não tenho a interpretação, eu oro, né, para que Deus me dê a interpretação daquele sonho, ou às vezes eu procuro alguma outra pessoa que interpreta sonhos também para me ajudar, conta o sonho, entendeu? E Deus também usa aquela pessoa profeticamente e traz a revelação. Qual que é o objetivo? É a gente desenvolver sensibilidade para reconhecer a voz daquele que já habita em nós. Deus, o Espírito Santo já está em você, né? Mas então a gente tem que desenvolver essa sensibilidade. Quando Jesus ele olhava para as multidões, antes dele ensinar, curar, operar milagres, ele tinha compaixão. É algo que a gente tem que desenvolver. Conhecer Jesus, querido. Né? Imitar Jesus. Conhecer, imitar, viver como Jesus viveu. E seguir esse modelo. O amor ele sempre precede ali a manifestação do reino. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele escolhe montar um jumentinho. As pessoas colocavam, né, conforme vinha o jumentinho carregando Jesus ali, levando Jesus ali, as pessoas gritavam, celebravam. Mas os aplausos ali não eram para o jumentinho, entendeu? Os aplausos ali, toda a glória ali era para Jesus. E da mesma forma acontece conosco. Jesus, de repente a pessoa pode até agradecer pela palavra que recebeu, e glória a Deus por isso. Mas toda a glória continua pertencendo a Cristo. Nós somos apenas instrumentos. Então, quando nós somos humildes, nós estamos o quê? Guardando o nosso coração, nós estamos nos protegendo. Quanto mais Deus usa alguém, mais essa pessoa precisa permanecer humilde. João Batista, né? João 3:30. É necessário que ele cresça e que ele diminua.
Então a gente não precisa, querido, mudar a nossa voz para parecer que é mais espiritual. Não precisa querer falar diferentão, entendeu? Ou criar um ambiente super de mistério, né? Jesus conversava naturalmente com as pessoas. Ele falava com criança, com pescador, com publicano, fariseu, ele falava conversando com todo mundo. Simples. O sobrenatural, ele não depende da nossa performance, mas ele depende da presença do Espírito Santo em nós. Deus colocou algo no seu coração, compartilhe de uma maneira simples, querido. Irmão, enquanto eu orava, eu senti algo no coração. Posso compartilhar com você? Enquanto estávamos orando, veio um versículo muito forte no coração para você. Né? Você vai tirar a pressão ali da outra pessoa e também vai tirar a pressão de você. Algumas frases, né, que geram pressão. Né? Ao invés de você dizer assim, assim diz o Senhor, não tenho medo, assim diz o Senhor. Pode falar, sinto que Deus colocou isso no meu coração. Posso falar algo que Deus colocou no meu coração? Ou, irmão, ore sobre isso. Veja se confirma com aquilo que Deus já tem falado no seu coração. Tá vendo a diferença? Humildade. A humildade, ela traz espaço para ter discernimento, respeito. A gente não quer controlar ninguém, nós queremos servir. Outra coisa, uma igreja saudável, ela cresce na honra, na honra. A gente nunca usa um dom para competir com a liderança. Nunca vamos interromper a ordem da igreja porque recebemos uma palavra. Deus é Deus de ordem. Então, honrar a liderança não impede mover. Honrar a liderança não impede mover do Espírito. Na verdade, ele protege. Então, um dos maiores exemplos é Davi. Mesmo sabendo que seria rei, ele continuou dando saúde. Né? Falamos na última escola do reino sobre o caráter, que o caráter sempre vai à frente do dom. Então, uma igreja cheia de dons e sem honra, ela gera confusão. A mesma coisa para quem está liderando. Né? Quem está liderando tem que honrar o seu liderado também. Não é só o liderado que tem que honrar a liderança, o líder também tem que honrar. De repente você é líder de alguma coisa, né? Você está à frente de algo, você tem que honrar as pessoas que você é líder. Então, uma igreja cheia de amor, honra e presença manifesta a beleza do reino. 1 Coríntios 13, 9, me diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Olha aqui, que palavra. O Senhor não fala aqui que nós vamos... que ele deu tudo na nossa mão, porque a gente já sabe tudo. Ó, eu tenho toda a sabedoria. Não. Ele fala que nós vamos receber sempre em partes. Conhecemos em parte profetizamos. Porque todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos crescendo. Mas se eu errar, lembra dessa palavra. Não vai passar tudo para você. Você está aprendendo. Então, qual que é o importante? É permanecer humilde, ensinável. E sempre estar disposto a crescer. Tem pessoas que não querem crescer. Então, Deus trabalha com pessoas que têm um coração disponível. Pastor, como eu começo a ouvir a voz de Deus? Já preguei sobre isso na igreja várias vezes. O primeiro passo para você ouvir a voz de Deus é você aprender a ficar em silêncio. Né? A gente vive num tempo, né, de muita correria. Deus, ele continua falando, querido, todo momento. Por isso que em Salmos 46:10 está escrito assim, Deus fala assim, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus falou, para de falar um pouco agora, eu quero falar. Aquiete-se. Uma das maiores dificuldades hoje do cristão é ele diminuir todo o lado de volta dele para ele poder ouvir Jesus.
É o que a gente sempre fala, a pessoa, né? Nem hora direito já levanta e vai embora. Quando Deus vai falar algo, a pessoa vai embora. Muda de assunto, muda o foco. Né? Muitos só procuram Deus quando tem algum problema. Mas Deus ele deseja muito mais do que resolver os nossos problemas. O Senhor ele quer um relacionamento. É que nem um pai conversa com seus filhos, né? Você que é pai. Você não vai conversar com seu filho só quando tem uma emergência. Você tem que conversar todos os dias com ele. Então, o objetivo do profético não é apenas receber informação, é crescer em intimidade. Quanto mais perto a gente estiver de Jesus, mais a gente vai reconhecer essa voz. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O nome desse exercício me chama Be Still, aquiete, para poder ouvir o que Deus vai falar. Amém? Temos mais 10 minutos de aula aí, pessoal. Vou fazer algo rapidinho aqui. Então, hoje nós demos esse primeiro passo, né? Não aprendemos tudo sobre o profético. É isso, a boca fala do que o coração está cheio. A Sandra mandou aqui. Então, a gente falando hoje sobre um fundamento, né? Sobre que o profético não existe para controlar pessoas, mas para revelar o coração do Pai, o coração de Deus. E a palavra, toda, né? A palavra ela tem que trazer edificação, encorajamento, consolação. Ela vai exortar, mas encorajando. A gente precisa primeiro seguir o amor antes de querer profetizar, antes de procurar os dons. Amém? Eu gostaria de fazer agora aqui, pessoal, um tempo de ativação, 10 minutinhos, tá? Então você aí, cada um fica preparado aí para poder entrar. Eu vou abrir um grupo aqui, com 5 pessoas cada grupo, e vamos tentar ativar, né, sobre o que a gente acabou de falar aqui,